O fim é o começo. Fala galera, esse é mais um vídeo do Blockbuster. Hoje nós vamos falar de Tenet. E sem spoiler, fiquem tranquilos. Obviamente que eu vou falar um pouquinho mais da trama, obviamente que eu vou falar um pouquinho mais do que tem ali no trailer, mas fiquem tranquilos, não vou entregar nada de especial para vocês. Eu só vou tentar explicar um pouco mais determinadas métricas e determinadas sensações que o filme quer passar, para que você, quando você for ver o filme, você tenha a plenitude dessa sensação que o próprio Christopher Nolan quis fazer. Primeiramente temos que começar com um certo pensamento e devagar sobre Christopher Nolan. Ele é um diretor que eu gosto muito, que eu tenho muito apreço, e quando, por exemplo, eu fiz a pós-graduação em cinema, se comentava muito sobre ele, porque ele tinha feito Memento, né, que é o Amnésia, e ele era um cara que tinha um potencial enorme, e ele trazia coisas novas para os seus filmes, e então dentro da academia já tinha um certo, ele vai ser um cara rebuscado e tal. Só que ele, na época, ele era um diretor para poucos. Algumas pessoas não conheciam o trabalho de Christopher Nolan, por assim dizer, ele era muito mais nichado. O que acontece com todo mundo que acaba por fazer sucesso e acaba por trabalhar em obras mais populares é que ele tem que abranger o seu trabalho, ele tem que fazer com que a sua linguagem, por mais rebuscada que seja, por mais qualificada que seja, e por mais teorias que se tenha, por mais simbolismos que se tenha, ele tem que fazer com que essa obra dele chegue no maior número possível de público, e por isso ele teve que mudar certas abordagens, certas linguagens dentro da sua própria obra. O que eu quero dizer com isso é que houve um termo que eu cunhei, que eu mesmo criei, houve uma losermanização do Christopher Nolan. E eu vou explicar para vocês o que é isso, rapidamente. O Nolan era incrível quando ele fazia filme para poucos, onde poucos viam, poucos entendiam e poucos achavam que tinham descoberto uma mina de ouro, o grande Kubrick da nova geração, o novo gênio do cinema. Só que as pessoas se esquecem que o cinema é para todo. É que nem quando eu tava lá na minha faculdade de jornalismo e aí a galerinha mais cult, meia dúzia, gostava de Los Hermanos e eles eram incríveis para aquela galera. Quando virou para todo mundo, aí já tinha aquela galera das antigas falando assim, agora eles se venderam, agora eles viraram pop, não, esse último CD nem é tão bom. O bom é o primeiro, aí o primeiro é top. Por que eu quero dizer isso? Porque o grande problema de Tenet é o hype que foi criado pelos próprios haters do Christopher Nolan que gostam do seu trabalho. Eles são haters porque eles gostam sim do trabalho do Nolan. E o hype criado foi de que seria um grande Nolanverse, seria um universo do Nolan, seria um filme que iria modificar. Nossa, lá vem o Nolan com mais... o Nolan querendo ser metido, agora ele vai fazer uma coisa que vai amarrar todos os filmes. Não, Tenet não tem nada a ver com o que foi hypado e nada a ver com todas essas teorias de que o Nolan agora subiu pra cabeça, nossa, agora ele... Não, nada a ver. Basicamente a história de Tenet é um agente do FBI, ele é selecionado para participar de uma missão secreta, onde ele vai ter que combater algo que está por eclodir e, assim, consumir com o mundo. Destruir com o que a gente conhece, com o mundo que a gente conhece. O que é isso? Isso é Tenet. E muita gente está falando pela internet, criticando e falando assim, o filme é sobre viagem no tempo. Não, o filme não é sobre viagem no tempo. E é esse o grande segredo de Tenet. Tenet é sobre inversões físicas, inversões de espaço, e não só de tempo. E não tem a ver só com viagem, não. Tenet tem a ver com escolhas e tem a ver com trajetos. Tenet tem a ver com ir e tem a ver com voltar. Por isso que é Tenet, e de trás para frente é a mesma coisa. Por que eu estou explicando isso? Porque esse Tenet
esse modelo criado, né, de uma tecnologia que existe, tem muito a ver com física, tem muito a ver com física quântica, com aquilo tudo que o Nolan gosta de brincar. Só que é muito mais simples do que parece quando se teve aquela hype em cima do trailer. Basicamente, em Tenet, as coisas têm um trajeto, ou seja, elas acontecem e elas podem retroceder. Então, se eu der um tiro, eu posso voltar esse tiro. A grande sacada de Tenet está em aquilo que volta, ou seja, um objeto ou algo do tipo, esse objeto que volta, ele volta somente ele. Aquele projétil, ele volta. Mas o entorno continua como um universo normal, um tempo e espaço normal. Então, a viagem no tempo é forçar a barra falar que o filme tem a ver com isso. Porém, algumas coisas, quando mexidas, podem ter complicações ou podem, né, ter outros resultados no futuro. Isso é, obviamente, isso é algo, né, elementar. Mas para falar sobre Tenet, eu gostaria de falar um pouco mais sobre algumas coisas teóricas que Tenet puxa para dentro dessa história. Para isso, eu fiz essa listinha de coisas para apresentar para vocês. Basicamente, a gente tem uma teoria de Nietzsche, que é a teoria do eterno retorno. Essa teoria ela é abordada em Miracle Man, por exemplo, do Alan Moore, onde a gente pode ter a sensação de que as coisas no mundo, tudo, todas as partículas, todos os seres, tudo tem um trajeto, tudo tem a sua vida útil, e quando isso chega em um determinado ponto, é como se fosse uma cobra mordendo o seu próprio rabo, ou seja, tudo começa novamente, e tudo se reconstrói, e tudo é finito dentro da sua infinitude. Ou seja, a infinitude está dentro daquilo que se repete. Por isso é infinito. Portanto, Nolan utiliza essa teoria para quebrar isso. Ou seja, Tenet é a quebra do eterno retorno. Quando a gente faz algo, a gente tem a sensação de que, ok, eu sou um ser humano, eu tenho que pensar no amanhã, não posso ficar me remoendo pelo ontem, o que foi feito, foi feito. Não, em Tenet, o que foi feito pode ser desfeito, ou pode voltar a ser feito novamente. E essa é a grande sacada do Nolan dentro desse filme. Porém, a linguagem do filme, e agora eu vou falar estritamente da fotografia e do roteiro, mais especificamente, a direção de arte é inacreditável, os efeitos são todos práticos, a fotografia eu fiquei assim, eu fiquei impressionado, eu não consigo entender até agora como determinadas cenas foram feitas, porque você tem certos objetos voltando e tudo indo em outra direção, e são efeitos práticos, dá pra ver que são coisas práticas. E eu não vou falar mais para não dar spoilers. A grande questão do roteiro, que eu acredito que muitas pessoas não tenham tido uma facilidade com ele, é porque realmente ele não é palatável, pois você começa a ver o filme do final, e no final você termina de ver o filme no início daquela história. Essa é a grande sacada de Tenet. Então, depois de 1 hora de filme, parece que tu não entendeu ainda onde que aquilo quer chegar e o porquê que aquilo tudo está acontecendo. Só que faltando uns 20 minutos, 30 minutos, as coisas começam a se encaixar dentro da tua cabeça, e aí realmente você vê esse eterno retorno fazendo a volta e a cobra mordendo o próprio rabo. E aí eu não posso falar mais nada porque é spoiler, eu só posso dizer que eu gostei bastante de Tenet. Não é o melhor filme do Nolan, mas tá longe de ser ruim. Eu não vou ficar fazendo ranking, mas é melhor do que alguns filmes que ele já fez, obviamente. E é um filme muito interessante, com uma ideia muito diferente. E é um filme que aí é uma pena, eu não vou instigar isso, mas é um filme basicamente para se ver no cinema
Ele tem um impacto muito, muito importante para você no cinema. Não tô dizendo que não é um filme para se ver em casa e não tô fomentando ninguém a ir pro cinema, por favor, mas é um filme que no cinema ele tem um impacto maior. Tem alguns problemas, sim, alguns problemas narrativos, porque nem todo mundo vai entender que o filme tem essa premissa, né, mais filosófica e com uma linguagem cinematográfica ao contrário, espelhada, né? Ok, né? Então é algo que deve ser explicado e é explicado no filme, mas toda vez que o Nolan explica e tenta fomentar suas ideias para que todos os espectadores do mundo entendam, as pessoas falam, nossa, o Nolan explica demais, então qualquer coisa que ele faça é um problema. Quando ele explica, é um problema, e quando ele não explica, todo mundo reclama também, e é um problema. Deixem de ser chatos, é isso. Essa é a grande pegada. Fãs de Nolan vão gostar, porque é Nolan, 2 horas e meia de Nolan pra cacete. Só que eu, como pessoa que não gosta de nenhum filme do Christopher Nolan, falei, pessoas que não gostam do Nolan não vão gostar. Deixem de ser chatos. Diferente de Dunkirk, que é um filme totalmente pra se ver no cinema, esse filme você pode esperar e ver em casa, com certeza. A única coisa que eu acho busquem, fomentem um pouco mais sobre o que é realmente esse filme, olhem algumas críticas, várias críticas, e tentem fazer a própria elaboração de vocês do que é Tenet e linkar com o mundo real, que eu acho que a experiência vai ser muito mais bacana. E o seguinte, o fim pode ser o começo. O fim é o começo.